Bem, está aqui, leia você mesmo. Às vezes fico sem palavras, ok? É o último ano, bem, há quase 2 anos, que a Marinha Real do Reino Unido tem sido forçada a publicar anúncios de emprego no LinkedIn buscando contratar um novo contra-almirante para presidir a frota de submarinos do país. Uma medida classificada como sem precedentes e vergonhosa por fontes militares britânicas. Sim, e eu consigo compreender totalmente e até me identificar com aquelas pessoas que estão absolutamente sofrendo moralmente, sabe, emocionalmente e talvez algumas fisicamente. Ah, sim, aqui estamos nós, pessoal. Olhem para isto. Isto é no que nos tornamos. E assim, esse anúncio foi notado pelos meios de comunicação do Reino Unido na sexta-feira, depois de ter aparecido pela primeira vez no site de networking profissional nos últimos meses. Embora oficiais superiores normalmente subam na hierarquia, o Times noticiou que atualmente não há ninguém em serviço adequado para substituir o diretor de submarinos que está de saída, o contra-almirante Simon Asquith, ou que esteja disposto a fazê-lo. Bem, eles encontraram o cara depois disso. E então, mas o problema é, o que as pessoas têm que entender quando falamos da Marinha Real e especialmente a força submarina. Quando falamos do componente de superfície e das capacidades superestimadas e embelezadas de, por exemplo, destroyers da classe Gearing tipo 45, eles não são tão bons navios. Quer dizer, eles têm esse tal de Aster 30 que por alguma razão acham que pode impedi-los de serem atacados por uma salva de mísseis antinável com alcances que nem conseguem conceber. Não tem nada comparável a isso. Mas em termos de submarinos, a Marinha Real, possui 4 submarinos de mísseis estratégicos da classe Vanguard e também possui 4 submarinos multiuso da classe Astute. A classe Astute é um bom submarino, não se engane. É como sempre grosseiramente exagerado em suas capacidades. Lembro-me de quando o primeiro saiu, o homônimo da classe Astute. Foi. Oh, meu Deus, consegue detectar submarinos russos a 9.000 quilômetros de distância. Ou sim pode voar ao espaço e ocupar o planeta Zoltar. Isto é basicamente o que se escreveu, mas é um bom submarino mesmo assim. É silencioso, tem bom controle dos campos físicos, tem o sonar avançado, e coisas dessa natureza. Ele, obviamente, não chega perto da capacidade de ataque de médio alcance de qualquer submarino nuclear russo, mas é um bom submarino, no entanto. E o que acontece agora? Temos a situação de que, essencialmente, o Reino Unido, ou a Marinha Real, pode colocar em patrulha dos 4 submarinos de mísseis estratégicos da classe Vanguard apenas um. Mas o que é o mais importante nisto? Basicamente, patrulha, que de 16 silos, por assim dizer, leva apenas 2 ou 4 preenchidos com, e adivinhou, claro, o míssil balístico intercontinental, o estratégico, o de fabricação americana Trident Cigões D5. Basicamente a quantidade, se quiser, ou a rotina de lançar esses mísseis para garantir que funcionem corretamente. Eles tiveram 2 lançamentos nos últimos 8 anos, ambos catastróficos. Nunca voaram para lugar nenhum. E, assim, em um deles quase mataram o próprio ministro da Defesa. E esse é o estado do único submarino de mísseis Vanguard, submarino de mísseis estratégicos, que vai para o mar, evidentemente, para dissuadir. Não sei a quem culpar, mas, claro, o Astute não está melhor. Quer dizer, 2 deles ainda estão a ser docados e a fazer o que se chama reparações de meia-vida, ou em russo é o chamado de médio ou o de meio. Bem, reparações de meio. E só um pode ir para o mar. E talvez um deles tenha afundado um navio civil russo. Também um acontecimento grave. Mas teremos que esperar para ver, porque os russos conhecem a rotina, basicamente. Mas é basicamente tudo o que eles têm. Isto é o máximo que eles podem fazer. No fundo, é uma marinha completamente impotente. E adivinha o que acontece? Então, o que temos agora, quando falamos sobre esta situação toda, por que é tão ruim? Então, só veja isto. Não, olhe isto. Meu Deus. O Telegraph também informa que a Marinha pode tornar cursos de alterações climáticas obrigatórios. A Marinha Real está a considerar introduzir cursos obrigatórios sobre alterações climáticas para todos os marinheiros, revela o Telegraph. Bem, sim, isso tenho certeza de que a questão das mudanças climáticas é extremamente importante. No entanto, veja o que temos agora. Isto é o Independent, e esses caras estão em completo estado de pânico.
Então, especialmente quando você considera que de 8 submarinos, 4 submarinos de mísseis estratégicos, 4 submarinos multifuncionais, eles podem colocar no mar a qualquer momento 2. Um submarino de mísseis estratégicos e um da classe Astute. Bem, adivinhe só. Depois desses anúncios no LinkedIn, finalmente encontraram o cara que pode... Então, aqui está. E veja o que eles escrevem. Isto é... Mirrors, perdão. Não é Independent, é Mirror. Chefe da Marinha avisa. OTAN corre o risco de perder o controle do Atlântico para a Rússia, a menos que hajamos. Aqui está. Não sei, eu já pesquisei sobre o chefe deles, olha pra cara dele, sim, sabes, um homem sério, sabes, de lábios apertados. Então ele, não serve pra comandar, é óbvio que é Marinha, mas sabe o quê? Novamente, como já disse, a educação militar do Reino Unido é uma piada, não prepara um corpo de oficiais adequado. E principalmente o que acontece com submarinistas, você encontra fácil na mídia britânica. Não sou eu quem diz, quer dizer, está por toda parte. Bem, o que eles fariam lá é basicamente sodomia. Eles usam drogas em submarinos nucleares, nada menos. E então, quem é esse chefe da Marinha? O que ele diz, a Grã-Bretanha enfrenta uma situação perigosa, pois corre o risco de perder o domínio do Atlântico para a Rússia pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, de acordo com um alerta grave do primeiro Lorde do Mar, General Sir Gwyn Jenkins, relata o The Times. Bem, tenho novidades para o General Gwyn Jenkins, para que volte aos livros de história e estude as operações navais reais, porque mesmo nos seus dias de glória após Segunda Guerra Mundial, Bem, nos anos 70 e 80, a Marinha Real nem sequer estava no horizonte. A principal, de fato, a batalha pelo Atlântico, era entre a Marinha Soviética, que superava em muito qualquer coisa que a Marinha Real possuía naquela época, e, claro, a Marinha dos Estados Unidos. Mas não, esse cara, pelo visto, olha, ele está... O que ele diz a seguir, porque, bem, ele mente, ele finge que a Grã-Bretanha, de alguma forma, tinha a vantagem... Sobre o Atlântico, mas ainda assim, a Rússia investiu bilhões no reforço da sua marinha, especialmente a Frota do Norte, apesar do enorme fardo financeiro e das perdas humanas da sua atroz invasão ilegal da Ucrânia. Bem, como já disse, ele é um C crítico. Bem, basicamente, a prova A do produto dos imbecis que eles produzem e que chamam de oficiais nas Forças Armadas do Reino Unido são pessoas que realmente não têm nenhuma formação séria quando entram para o serviço. E como resultado disso, eles acreditam que de alguma forma o Reino Unido é algum tipo de fator, o que não é. E então ele até fala sobre isso. O financiamento resultou num aumento de 30% nas infrações russas. E aqui vem a mentira. Nas águas territoriais britânicas durante os últimos 2 anos. Isso é completamente inacreditável. E o cara mente. Isso é praticamente a grande maioria deles. Eles têm doutorados em pura enganação. E a Rússia nunca violou ou invadiu as águas territoriais ao longo dos últimos 2 anos. E um dos destroyers da Marinha Real Britânica, todavia, tentou fazer isso em 2021. E, na verdade, bem, adivinha só, águas da Crimeia no Mar Negro. Então não se pode explicar a essas pessoas as águas territoriais que se estendem por 12 milhas a partir das costas do país. Os russos não vão para lá, eles entram como qualquer outra pessoa nas zonas econômicas exclusivas, que se estendem por 200 milhas. E bem, sabe o que mais? A Marinha dos Estados Unidos faz isso o tempo todo, a Marinha Britânica faz isso, a Marinha Real faz isso o tempo todo. Mas eles mentem porque esta é a única coisa que lhes resta, porque são uma força patética, tanto como Marinha, tanto como a sua Força Aérea, tanto como especialmente o Exército, que é inexistente no Reino Unido. E assim eles continuam a nos empurrar esta porcaria para conseguir mais na verdade, o financiamento com isso. E eles dizem, com a ameaça russa a continuar a expandir-se, Jenkins destacou a importância vital da rápida modernização da Marinha Real e do apoio firme dos parceiros da NATO. Bem, se o apoio firme dos parceiros da NATO é um eufemismo para a Marinha dos Estados Unidos a cuidar dos britânicos, cuja marinha é impotente. Então, veja isto, quem é este Jenkins? Bem, o falastrão, se você olhar o currículo dele, e isto é realmente fascinante.
Aqui está. Ah, olhe para ele. Sim, sim. Então ele é o General Sir. Quer dizer, adoro como eles colocam esses Sirs, esses, sabe, o Comodoros do Império Britânico. Pessoas que não entenderiam a primeira coisa sobre guerra. Como, por exemplo, este sujeito. A única coisa que ele entende... Porque se você olhar para o passado e educação, Jenkins estudou na Malmesbury School. Ok, tanto faz. Então já Jenkins foi comissionado nos Fuzileiros Navais Reais em 1990. Ele passou um tempo como oficial júnior no Regimento Logístico de Comando e em operações na Irlanda do Norte com o 402º Comando. Certo? Então, como você pode ver, o sujeito tem tanto entendimento das operações navais reais quanto eu tenho de astrofísica. Mas, né, no entanto, olhe isso. Ele, claro, é um comandante, por assim dizer. Nem é educação. O Reino Unido não tem educação militar séria para o corpo de oficiais, pois é totalmente incompetente. Mas, em 2004, ele se formou na escola militar chamada Shrinerham, que não existe mais. É a Academia de Defesa do Reino Unido, onde ensinam todo tipo de coisa. E onde concluiu um mestrado em estudos de defesa. Sabemos o valor desses estudos de defesa. No Reino Unido... E, na verdade, no Ocidente é basicamente inútil, essencialmente, porque obviamente não entendem com o que estão a lidar, não têm dados, e não aprendem com a história, ponto final. E assim, ele tornou-se o oficial comandante do Special Boat Service, certo? Sim, então o cara é um comando. O cara não entende absolutamente nada, na verdade, sobre o que significa navegar com a marinha pelo mundo, quais são os sistemas de armas lá, como funcionam. E todos esses estudos de defesa não passam de bobagem. Quer dizer, você precisa ter um diploma muito sério em engenharia naval. Não engenharia naval como em projeto naval, que também faz parte. Não, é sobre as integrações de sistemas. É sobre como os sistemas de armas funcionam, como eles se traduzem em táticas e nível operacional. Isto é o que é ensinado, por exemplo, nas academias navais na Rússia. Nem mesmo na Academia Naval do Oceânia em Anápolis, apesar de ainda manter o alto grau, digamos, do prestígio. E então, eu conhecia pessoas que se formaram e são pessoas muito boas. Mas a questão é, então aqui temos este sujeito. Aqui temos aquelas pessoas que correm como galinhas sem cabeça, sabe? E a soltar vapor, sem entender que o Reino Unido é simplesmente... não está na mesma liga. E não pode fazer nada em relação ao Atlântico, ou Pacífico, ou PEB, planeta Zoltar, ou o que quer que seja, sistema solar, porque não tem recursos, não tem a escala que é necessária, é o que é exigido. É imperativo ter a escala e o tamanho da economia que só imbecis como Piers Morgan ainda acreditam que o Reino Unido tem uma das maiores economias do mundo. Não dá para consertá-los. Eles são idiotas. E então, o que temos aqui? Deixe-me demonstrar o que temos, porque tenho que repetir isso periodicamente. E as pessoas precisam literalmente ter o conceito gravado na mente agora, entendendo a questão da escala e como esses dois submarinos patéticos, o da Marinha Real. E mesmo isso é meio questionável, se eles podem ir para o mar e lidar com a Marinha Russa. Ok, deixa-me mostrar-lhe algo. Isto tem 2 anos, mas ainda assim é, no entanto, muito, muito atual, se quiser. E vamos começar. Em termos de mísseis nucleares ou balísticos intercontinentais e, obviamente, submarinos de mísseis estratégicos, olha, bem, deixa eu te lembrar de algo. Esta aqui é a classe Borei. Ai, meu Deus, estes são os submarinos da classe Borei. A Rússia tem novos, 8 deles. E dê uma olhada além do antigo que a Rússia ainda tem, o Delta Squark, que vai para o mar. E veja isto. Esta é a lista dos submarinos russos de mísseis estratégicos ativos e futuros, da classe Borei. E então, o que temos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Sim, e esta é a nova classe, e a 5ª geração desses submarinos está chegando, que terá um design modular, e isso é apenas para possuir o que é chamado de dissuasão nuclear estratégica naval. Mas então, é claro, se formos para todos os tipos de submarinos russos, engraçados como esta classe Yasen, como você pode ver por si mesmo.
Bem, vamos dar uma olhada na classe Yasen, projeto 885. E esses caras, eles fazem submarino. Bem, qualquer um. Eles têm apenas dois tipos e tem no total, apenas dois que podem colocar no mar, enquanto os submarinos russos conduzem patrulhas por todo o lado. Então, o que eles têm? Ok, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois mais 3, 12 submarinos de mísseis de cruzeiro da classe Yasen, portadores de Zircon e portadores de Onyx e portadores de 3 M14. Oh, meu Deus. É que, e depois, claro, não se esqueça, os russos têm todas aquelas coisas engraçadas como estas, sabe? Os projetos 949 Oscars, alguns deles também transportando agora Zircons. E não me lembro quantos deles ainda estão a flutuar. Sei que 2 deles vão para o mar. Um deles foi convertido para ser o transportador do Poseidon e um par deles está em reforma. Pode me corrigir, talvez seja menos, mas ainda está lá. Agora, claro, há os famosos, erroneamente chamados Akula, quando na verdade são Chuka Projeto 971. Submarinos de última geração que já existiam, muitos naquela época. E quando eles surgiram pela primeira vez em 1986, na verdade, um dos meus colegas de turma e amigos foi o primeiro, o Paju, navegador em desses. Bem, na verdade, o Akula, esse é o nome original do submarino do projeto 971. E claro, os russos têm essas coisas. Oh, meu Deus! Você vê isso? Sim, esses caras também são portadores desses mísseis calibre. E os russos têm uma carga enorme desses, projetos 636 e alguns deles 877. Então, bem, se você der uma olhada e quantos deles estão ativos agora, e isso é apenas o projeto 636. Ainda há 877, ou os antigos colocando indo para o mar. Mas como você mesmo pode ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh meu Deus, 11. Então, bem, novamente, há apenas 2 países que realmente conseguem competir um com o outro em termos das plataformas. É a Marinha dos Estados Unidos e a Marinha Russa, quando se trata de submarinos. Em termos de armamento, mesmo a força submarina da Marinha do EUR não se compara ao poder de fogo e aos sistemas de armas que os submarinos russos possuem. E então, quando você ouve esses caras e lê isso, a única coisa que posso dizer a eles, sabe de uma coisa? Pegue o Valium ou vá ver um psiquiatra. Vá examinar sua cabeça, sabe? E ser avaliado, porque não há volta. Não é que eu esteja aqui com Schadenfreude, mas é aqui que seus líderes, povo inglês, que fizeram isso com seu país. Eles acreditam que, de alguma forma, impérios são fáceis. Eles não são. E quem disser que o Império Britânico era grande, era imensamente poderoso, e a contribuição de britânicos para a civilização humana é imensa. Ninguém discute. Basicamente é a formação da civilização que, basicamente emanou de lá, da Ilha Britânica. E sabe, então, o que posso dizer? Sim, ninguém nega isso. Shakespeare, sabe, Robert Rutherford, sabe, todas essas pessoas, sabe, e, meu Deus, é só ver a enorme contribuição para a civilização humana, arte, ciência. Newton, pelo amor de Deus. Então, quando você olha para isso, você entende o quão doloroso é, sabe? Rolar morro abaixo e não ver o fundo. Mas é assim que é porque o mundo sempre funcionou nas suas escalas. E quando sempre que este tipo de general, que é basicamente nada mais do que o sujeito que está encarregado de, explodir caminhões-tanques civis. Esse é o Special Boat Service no Reino Unido. Há muitas dessas pessoas escondidas por trás dos títulos de empresas militares privadas, mas na realidade sendo outros oficiais deste Special Boat Service, foi drasticamente reduzido. Os russos vão matar ainda mais deles. E estes são os caras que estão lançando, junto com terroristas ucranianos, todos aqueles, sabe, Vantes de superfície contra petroleiros civis. Sabe, eles não terão nenhum escrúpulo em, afundar um navio civil de passageiros. É exatamente o que eles fazem. Quer dizer, então eles não são soldados de verdade. Eles são algo especial que se afasta do padrão regular. Até grupos de distração. Estes não são de distração. Isto é terrorismo. Então é o que é, pronto.
Então, é meio difícil para mim continuar como dizer, ai meu Deus, eu não sei, sabe? Como posso eu ver de outra forma que não seja uma completa tempestade num copo d'água? Porque é isso que é. É um pequeno ator que decidiu, por alguma razão, que ainda está na liga principal, o que não está, e que é totalmente dependente dos Estados Unidos. O Reino Unido é completamente dependente dos Estados Unidos e é algo que eu já abordei este assunto diversas vezes, incluindo a óbvia e célebre conclusão de Cory Barnett, tirada da sua obra-prima O Colapso do Poder Britânico. E claro, bem, o que mais posso dizer? O Reino Unido ainda, o povo britânico, o ajuda os historiadores e mestres da palavra como ele, gente desse calibre. Bem, mas não mais. Principalmente, sim, aqueles, sabe, bando de moralistas hipócritas que fingem que importam, não o fazem. E é isso que eu queria dizer a vocês hoje, meus amigos.